Oi, Wilton. Wilton? Caiu, Wilton? Tá me ouvindo? Oi, dedos. Tá me ouvindo? Oi, Oi. como é que estamos? Peraí que eu tô te ouvindo do computador e não do fone. Deixa eu só ajeitar aqui. O Wilton tá aí também. Tá, O Jefferson vai entrar para esse testar. Jefferson que eu posso aceitar? É, Jefferson, ele vai ser moderador junto com a gente, o PC. Não tinha entendido que era ele. Você conhece ele? Conheço, muito tempo. Deixa eu ligar o fone aqui. Pessoal, beleza? A gente tá ao vivo no Facebook, só que a gente Aí, não ó. liberou o link ainda. Tô ouvindo normal vocês aí, tá ouvindo normal. Tá bem, Wilton? Precisa falar mais perto? Não sei. Agora eu tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo? O áudio tá certo, tá bem, e também a imagem tá legal. Tá. Me falaram que a outra vez esse fone aqui ficou melhor do que o Bruno me falou. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente já tá ao vivo no Face. Eu preciso que, se eu tiver alguém da ETB lá, entrar lá no Face e ver se tá ouvindo vocês legal. Já tá ao vivo pelo Tá. link que eu mandei lá no ETB4. Acho que a partir de agora, então, quem fica eu, Alberto e Jefferson, já se concentrando aqui, o pessoal já vai, libera a sala, né? O Steven, certo, vai pedir daqui a pouco para entrar. Então, mas antes do Steve entrar, Dedos, vamos pedir para alguém da ETB ou alguém da gente entrar no YouTube por aquele link e ver se está funcionando. Para a gente compartilhar Jefferson agora já o link. na sala, né? Tá conectando aí. Vou entrar lá e começar a compartilhar lá no Face. Vê se está E funcionando aí eu antes, fico. por favor, Wilton. Para alguém entrar no YouTube, isso ou não? Para alguém entrar no YouTube e ver se está funcionando a transmissão, se está ouvindo. Eu posso entrar aqui, ó. Eu posso entrar no. Vou olhar os dois aqui. Vou olhar os dois aqui e já respondo aí. Eu tô com o celular aqui na mão, ó. Tô entrando. Boa. Tá rolando. Aqui, ó. Alberto. Tá rolando? Tá te ouvindo? Tá ouvindo você, que é importante? Tô. Então a gente já pode soltar aí esse link também. Tô ouvindo muito bem, inclusive. Então vamos soltando o link aqui enquanto a gente espera. Ô Jeff, você tá aí? Não tô te ouvindo ainda. A gente não tá te vendo. Eu não tô ouvindo o Jeff, tá por exemplo. Eu não tô ouvindo o Jeff. Também não. Não, acho que ele não conseguiu entrar. Não, tá pulandinho aqui. Deixa eu ver.
Esse barulho, tipo de vento, é seu ou é Eu tô meu? com o ventilador na minha orelha, putz. Vou Mas desligar. eu também tô com o ventilador, por isso que eu pergunto, só que o meu não tá tão direcionado. Desliguei. Tá um negócio aqui, os bichinhos aqui. Melhorou? Tá. Me diz uma coisa, quando eu falo de longe, Tô te ouvindo, muda. normal. Então eu acho que tá entrando nesse microfone aqui, ó. Provável. O meu acho que tá aqui também, não sei se tá aqui. Ó, muda alguma coisa chegando perto? Não, tá igual. Ó, tô indo longe. Tá igual? Tá igual. Ah, então beleza. Então eu acho que esse é o problema, ó. Acho que esse microfone é um pouco melhor. E, Beto, essa página Associação de Eofones e Tubas do Brasil É a aqui. nossa página. Já vão pedindo pra galera se inscrever também. Aê, agora Tudo viu. bom? E aí, beleza? Bom. Fala, mano. E aí, beleza? Tamo aí, coloquei o PC numa rascada hoje de manhã, mas aí já agregou, já tá. Eu não sabia que era você, PC. É que eu falei Jefferson, ele falou não, Jefferson Lima. Falei o Jeff. Boa, Jefferson, tudo bem com você? Tudo jóia, cara. Essa quarentena aí tá matando todo mundo, né? Mas tá mesmo. tudo bem. Literalmente tá matando todo É mundo. verdade. Você mora com quem, Jefferson? Tá só eu e meu irmão aqui. Mora meus pais, só que meus pais estão em Bragança, porque eles ficaram isolados lá. E aí não tem como voltar de lá agora, né? Putz, é verdade. Aí tá só eu e meu irmão aqui. E se virando, né? Não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Pô, só pra eu saber, você ficou meio ano na Inglaterra, um ano? Fiquei 1 ano e 2 meses lá. Tá, beleza. E você estudou diretamente com o Steven também, né? Isso. E você chegou a estudar com o Thornton também? Só que a gente tem umas aulas em grupo, né? Sim. E as aulas em grupo eu fazia com ele também. Massa. E aí, tipo, tocar piano e ele orientando também. Eles dividem bastante isso lá. Só para eu introduzir você, você tocou na banda do Exército, né, da Sinfônica, 7 anos. Isso, aqui agora na banda jovem, na banda do jovem, Exército. Né? E agora você está trabalhando com banda, essas coisas? Ou não? Não tô mais porque a banda que eu tocava, que eu trabalhava aqui acabou, né? Mas tô free, né? Virando. Tá. Só para eu já conecto, só é bem rápido, na verdade. Alberto, ele faz uma introdução, porque ele é o anfitrião. Uhum. Tem alguma coisa específica, Alberto, que você vai falar? Eu preciso falar do canal e do cartaz da página. Do chamada de vídeo tá pronto, né? O pessoal ficar atento. Alô? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Opa. Oh. Ficou todo mundo em Normal. silêncio. Eu vou Beto, tá me sair ouvindo aqui, aí? só porque eu tô fechando as Tô outras sim. páginas. Eu tô com muita notificação aqui. O Steven ainda não E apareceu. Beto, na página não tá rolando ainda, né? Tá sim. Facebook? Já tá. O dedo já viu? Tá Na rolando associação? no Facebook. Alguém tem que compartilhar na página da Eu associação. joguei, eu não consegui no Face. Se alguém puder, Já tá rolando sim. Não, só pegar o negócio aqui rapidinho. Dá uma olhada na página da ETB, não tá rolando ainda. No YouTube. É pelo link que eu mandei lá no ETB4 agora. No nosso grupo do ETB. No grupo do WhatsApp? Acabei de mandar lá o link. É o canal novo do YouTube na ETB. Da ETB no YouTube. O próprio Não, mas Steven o que eu tô falando é que eu... Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando ver se eu consigo acessar pela página. Acho que não, porque são coisas diferentes. Sim. Não é a mesma coisa. Aqui ontem eu consegui fazer na... Acho que você vai ter que entrar no YouTube e do YouTube compartilhar pro Face. Eu tô com medo de fazer isso aqui e cair. Não, então deixa que eu faço aqui. Tá. Eu vou ver se eu consigo jogar na página da associação aqui. Mas na página? Nesse grupo que tem 877 grupos. Entendi. no grupo. Que tipo uma página. O Steven Mead tá aqui, vou adicionar ele, tá? Tá. Aí vocês falem com ele. A gente abre, dá pra abrir no horário, na verdade, quando ele... Aí, ó. Steven! Oi, Steven. Hey, Steven. Welcome.
Thank you. Nice to be here. Yeah, thank you. So, can you listen us? Yes, very well. Can you see us very well? Oh, yes. Okay, so It's great. better than perfect, Okay. Great. if there is such a thing. My Besides- sound is okay? Yeah, It yes, sounds it okay. is. It's a great pleasure to receive you here. Thank you very much, Steve. So, Steven, this is Alberto. He's Hello, Alberto. he's the host. He would be the host of our actual conference, which he teaches at Amazon, one of the Amazon states, Para-State University. So he set everything, all the contacts, money, everything. And so thanks Brilliant. for helping us to share information with the people. And it's Yeah, it's great. Hi, Jefferson. Hi, Steven. How are you? Looking very well. Yeah. Yeah, great. Yeah, good to see you again. I have this here. It's me. You can't beat a bit of product placement. I tell you what. I've got various things I could. This is my drinking cup. I've never seen that color, the yellow one. This is one they made for the Dennis Wick 50th anniversary. Ah. So it's cool. Basically the same as the red, but I actually think it plays a little different. But I asked them to make some more, and they said no, because the 50 years was 50 years. So, but anyway, I keep pushing them a little bit. So how many people do you expect, guys? How many people do you think we have? We have them with 100 people in the last section. Sorry, yeah, it depends. Terrible now. Yeah, we're having like 80 to 100 people, depends on yeah, the moment. 80, 82, 100 in the Zoom. Of course, we share. Yeah, sure. In like WhatsApp, I don't know if you use WhatsApp. Yeah. So we have our groups. We share there, so people enter through Facebook or YouTube. So we are trying to reach more people. I think a lot of people will watch on YouTube, because it's such an easy, popular thing for people to do. Yeah. Let me just check a level with this, okay? Not too loud? No, it's okay. Wonderful. Okay. I played around with the level. I think I got a new microphone, so I think it's okay. Yeah. It's great. Yeah. So we got about a minute or something. Where is this? Is this? The bell in the church. Is this your home, me. Steven? No, the no, church? No. You, Jefferson? No. It's here. It's the Basilica Nazareth. The bells of the church here in Nazareth. You live close to that church. I live very close. It's a very beautiful church. That's a little scary because I'm in a soundproof room, and if the bells are ringing in here, then something terrible is happening. Guys, may we start to call the people to the meeting? Yeah, sure. Okay. Yep. Steve Dedos, Jefferson, do you wanna talk something? No, it's good. I think we wait a little bit to see people entering. I will invite everybody to the meeting, okay? Okay, and then Alberto, when you feel comfortable, you can start. Okay, let's just wait till the people arrive. Pode cortar os microfones. Eu vou cortar. Pessoal, auxiliar-nos a cortar o próprio microfone, é muita gente, obviamente. You have some guest Brazilians joining us. Yes, I have a lot of guests. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dito. Boa tarde. Eu acredito que a Jamie Lipton está aqui. Também a professora Iris, eu acabei de ver. O Wilson Dias, eu vi. Deve ter Lucas Pezão. Muita gente. A gente pode... Bom, o pessoal vai começar a entrar mais agora. Espera mais 2, 3 minutos. Ok. Dá tempo de um semi-xixi aí, quem não fez.
Queridos, vocês estão entrando, nós estamos com o link agora já da nossa página oficial no YouTube, que é o canal da associação. Se vocês puderem já ir compartilhando, se inscrevendo, ajuda a gente na divulgação. A gente está divulgando só agora, porque a gente não tinha certeza se a gente ia conseguir manter o mesmo link sempre ou não, ou se ia mudar. Se puderem fazer isso, agradecemos muito. Eu estou tentando compartilhar no Instagram. Alguém sabe como eu faço para compartilhar esse link do YouTube e do Instagram? Não Eu acho que é só no link. Cara, mesmo, no tem que ser Instagram é só bio. você deixando o link na sua bio. É. Não tem como na você compartilhar o link, podendo clicar no link, se tiver em descritivo de texto e foto. Tá? Ó, eu tô Tá, vendo eu vou aqui. fazer isso agora, então. Vou pôr o Tá bom. link. Pede pro pessoal desligar o som, por favor, desligar os vídeos. Tá muito vídeo ligado aí, ó. Isso. Bom, vou desligar o meu aqui então. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou desligar. Só o vídeo e o áudio. Porque eles não ouviram. Estão te ouvindo sim. Não, tá silenciado. Uma coisa. Então, não estava sendo. Pronto, cortei o microfone. Mas eu acho que não Vinha. tá saindo. Às vezes eu só apertei certo. Tá saindo som aí? Deixa eu falar. Vou te mostrar a coleção. Vai sair na caixa, né? Beto, eu acho que você podia dar um mudo geral aí, viu? Eu dei já. Peraí, deixa eu desmutar e eu vou mutar de novo. Pronto, mutei todo mundo de novo. Aqui quem vai entrando depois não fica mudo. Pessoal, se vocês estiverem entrando agora, por favor, já vão desligando a câmera e o microfone, por favor. Vamos deixar só o nosso convidado, o Mr. Steven, o Dedos e o Jefferson, por enquanto, com a câmera e o som. Boa. Ok, podemos começar? Certo. Nós estamos no YouTube, né? Isso. Então, Canal novo da ETB. Pessoal aí já... para quem já quer puder nos auxiliar a divulgar, e nesse momento, caso alguém não consiga acessar o Zoom, é facinho entrar pelo YouTube. A gente os links já estão compartilhados por aí. Manda ver, Alberto. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um dia da nossa conferência, que está correndo super bem, graças a Deus. Agradecer muito. Really thank you, Steven, for your participation. Really thank you. Obrigado, Fernando Dedos, e obrigado, Jefferson, que vão ser os nossos moderadores hoje. O Marco Antônio vai chegar já já. Ele tem um concerto agora com a banda dele, aqueles concertos rituais que eles estão fazendo, mas já já ele está aqui com a gente. Bom, para começar, já agradecer o professor Steve, o professor Fernando e o professor Jefferson. Só dar um recadinho que ainda hoje a gente vai soltar aquele edital da chamada dos vídeos, e os vídeos vão ser postos nesse nosso novo canal do YouTube. No final a gente coloca aqui o cartaz para vocês, a gente já vai divulgar, e também lembrando das duas atividades de amanhã. Amanhã temos uma mesa com educadores de manhã, com o professor Luciano, o professor Carlos Pires, diretor da EMUFPA, o professor Paulo Ronque, diretor do IA da Unicamp. Então, e à tarde nós temos outro Masterclass, por favor, vamos ficar atentos à nossa agenda. Então, oficialmente começando hoje, eu vou chamar o professor Fernando Dedos e o professor Jefferson para iniciar. Tarde, começamos. Muito obrigado, Alberto. Eu gostaria de, antes de mais nada, fazer um agradecimento público ao Alberto, ao próprio Alberto, nosso anfitrião, porque talvez muita gente esteja pela primeira vez hoje, obviamente que nós todos vamos nos motivando, né, a participar, e vai vendo que é muito interessante e que a gente aprende demasiado, muito, né, de um dia para o outro, inclusive para motivar a nossa quarentena. E Alberto foi a pessoa quem tinha ajustado toda a conferência, a conferência de fato que ia acontecer em Belém, e na Universidade Federal do Pará, cujo Alberto é professor agora. Muita gente conhece o Alberto da sua história em São Paulo, mas a gente não pode bater uma salva de palmas para o Alberto, mas estão essas considerações assim para o Alberto, tá, gente? Então, porque ele
fez o maior trabalho, e essa conferência online, todo esse empenho que a gente está tendo, que dá trabalho, viu? O Alberto está se esforçando tanto quanto ele estava se esforçando para a conferência ao vivo. Obviamente que nós vamos fazer essa conferência ainda em Belém, né? O Alberto está se prontificando a manter, então esse agradecimento é válido ser feito, tá, Alberto? Obrigadão. E agradecer Jefferson, que topou, né? Está com a gente. A ideia de trazer o Jefferson, ele é um eufonista já ativo, né? Aqui no cenário brasileiro, tocou na banda do Exército, Sinfônica do Exército de São Paulo, já tocou na banda jovem, e inclusive ficou na Inglaterra um tempo, estudando lá no Colégio Real lá de Manchester, com o próprio Steven. Então tem essa troca de experiências e, obviamente, a experiência em inglês. Então, obrigado, Jefferson, pela presença. Certo? Valeu. Então, a gente vai... nós temos meio que um roteiro, como em todas as conferências, e já vão pensando em suas questões. O mestre está aqui para colaborar. So, Steven, now, sorry about the time. Hi. Just we gave a brief introduction and updated people about a couple of things, and we would like to really thank you in the name of the Brazilian Association of Euphonious and Tubas to be here, to for your time and everything. So you're very welcome with us. We are always looking forward to any word you say. It's a learning word, we really consider. So it's really great to be here. I'm so happy to see you and all your colleagues and teachers and students. I feel very honored to share this time with you. Thank you. Eu só agradeci ele, né, em nome da ITB, disse que é muito importante cada e qualquer palavra de um mestre como ele, e ele disse que está muito feliz em estar aqui conosco. Well, as always, like a good start, several people are very curious about at least a brief, like self-introduction. I'm sure a lot of people don't know how old you were when you started this. You have like probably a million stories, but if you can, what's your brief insight about who like Steven Mead? Who the hell am I? É uma pergunta complexa, gente. Eu perguntei para ele descrever quem ele acha que ele é. Ele tem 1 milhão de histórias, mas brevemente, qualquer história que ele queira compartilhar sobre Steven Mead. Go ahead, please. Okay, so Fernando, you'll translate at little intervals. I'll keep it short. Okay, I will. Okay. So, good afternoon, everyone. So my story, I'll keep it very short because I'm quite old now, so it is a long story. That's the first point. Ele vai manter a sua história, né, a sua descrição de si mesmo como curta. Ele já se considera muito velho nesse momento, então ele vai tentar ser breve. E até para lembrar todas as coisas, né? Sim. So I was born on the south coast of England, and I started my musical enjoyment, not really studies, really quite early. I was 4 or 5 years old when I started singing and playing the cornet. O Steven, ele é nascido no litoral sul da Inglaterra. E ele começou a tocar quando ele tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos e também a cantar. And music's always, as early as I can remember, music's been in my life. It's been the central part of my life. Singing, playing in a junior band, trying to improve, trying to practice. It's always been absolutely the key thing, the most important thing in my life, even since that age. Yeah. Bom, a música é de fato a coisa mais importante em sua vida. Ele comentou uma infinidade de coisas que ele vem fazendo, tocando, cantando, enfim. Ela é um ponto-chave, de fato, da vida do Steven Mead. Okay, so when I was between the age of 5 and 12, I was doing a lot of singing competitions, festivals, as a boy soprano. And of course, when I got to the age of 12, everything changed for that voice. And at that time, I'd switched from cornet to euphonium. And at the age of 11 or 12, I fell in love with the sound of the euphonium. And it became
an addiction for me to play it and to make it sound better every day. And that was obviously a long time ago, but that same feeling I have today is when I was 12 years old. Bom, entre 5 e 12 anos de idade, ele atuou como um pequeno soprano garoto. Então, e quando ele chegou nos seus 11, 12 anos, que foi que com essa coisa de banda, ele resolveu a trocar o cornet pelo eufônio. Então, aí ele ficou viciado nisso, no eufônio, desde essa idade. Então, dos 12 anos é quando ele começa no eufônio, e então, obviamente, né, a gente já sabe onde ele chegou. Ele disse também que ele se apaixonou pelo som do eufônio, então por isso que ele trocou do cornet para o eufônio. That's it. So through my teenage years, I knew I was serious about playing the euphonium. Nobody else understood why or how it was going to be possible for me to do it as a job. I mean, everybody loves the sound of euphonium, everybody loves to play it, but for me, it's like I almost couldn't imagine doing anything else in my life. So I went to university rather than a music conservatory. I went to Bristol University. It was mainly an academic course, but all the time the euphonium was the number one element in my mind, in my life, all through university years. Bom, ele se viu, né, de certa forma pressionado, perguntavam para ele quais são as possibilidades, então, de trabalhar, né, como eufonista. Essa velha história. E aí ele decidiu seguir esse caminho. Ele estudou na universidade de Bristol. Bristol. Yeah. Bristol University. Yeah, you study, Steven, like a bachelor studies or what? Like euphonium studies? Okay. No, it was just a bachelor honors degree in music. So this was music theory, composition, and only in the final year could I get some credit for playing the euphonium. Only in my last year, yeah. Bom, então ele teve que estudar um tipo de bacharelado em música, não necessariamente em instrumento. No último ano desse curso que ele fez, que ele teve oportunidades para realmente utilizar o eufônio como créditos, né, para disciplinas, enfim, levar o instrumento mais a sério. So I almost had 2 lives. One was my day job, which eventually then became a high school teacher after university. I taught music in a high school for 6.5 years. And in the evenings, I was playing with brass bands and practicing. And in the weekends, I was traveling with the euphonium. So the transition from being a high school teacher to being a completely professional euphonium player actually took, in the end, around 10 years, from studying to saying goodbye to the high school, and then started teaching in Manchester at the RNCM, in London at the Royal Academy, in Birmingham, and in Glasgow. So just at that time, around 30 years ago, suddenly higher education wanted euphonium teachers and euphonium students. So I was lucky. We all need luck in our lives. I was lucky to be in the right time at the right place, and my passion for the euphonium meant that I was in a good place to teach and travel and, start to play as a soloist. So it happened not immediately. I was very patient, and patience is a good thing for a musician because nothing happens immediately. Progress, career thing. You have to be determined and you have to be consistent. And I'm sorry, Fernando, that's a very long sentence. No, that's cool. That's why Jefferson is here. So weird. So, ele considera-se de fato muito sortudo. Obviamente, além de competente, né? Eu vou mais ou menos traçar, mas eu começo com ele dizendo que ele se considera sortudo, porque levou em torno de 10 anos para ele conseguir tornar-se um eufonista profissional. Dentro da expectativa. Ele, no começo da carreira, ele dava aula em escolas. Ensino médio, né? Ensino médio, que a gente chama aqui. Uhum. Tocava em brass bands, que são as bandas de metais deles, do estilo britânico, e viajava. Aí, depois de todo esse tempo, de mais ou menos 10 anos, que ele conseguiu, também ele considera por passo de sorte, essa posição como professor nesse colégio real de Manchester. E também dava aula na Escócia, em Glasgow.
E também em Birmingham, no Royal College. Em 3 colégios, né? So you taught in 3 schools in the beginning? Four. 4. Royal Academy. Academy as well. Yeah. And I tried to balance all 4 for about... Just a moment, please. Tem algum microfone, gente, ligado, só pra gente ver? There's a microphone. Sorry, Steven. Yeah. Foi. Então, ele dava aula em 4 universidades. E, enfim, ele deu uns insights que ele se considera, de fato, uma pessoa de sorte e também uma pessoa de muita paciência. Um músico precisa de muita paciência e de persistência para progredir. Então, ele enfatizou essas palavras: sorte, paciência, progressão e persistência. Please, Steven. Yeah. So the beginning of the 1990s was exciting. I was now a professor of euphonium in 4 schools, which I knew I couldn't continue. I cut it down to 2 schools, Birmingham and Manchester. And in the end, after 8-10 years of combination, I concentrated at the Royal Northern College. And I've now been there for 30 years. It's a school that I love. Many fine students, Jefferson, have been through there and studied there. And that's my base. It's not close to my house, actually. It's about 160 kilometers from my house. But I've been traveling there for 30 years now. And during the 90s, I also started traveling outside of Europe. My first trip to United States, my first trip to Japan. And suddenly my dream of being able to play the euphonium every day and play concerts every week for people became a reality. And although it's hard work, and still I practice 3-4 hours a day, it's an honor to have this position, and many others are doing it now. In 1990, I was the first. Nobody knew of a professional euphonium player outside of those in the military band, in normal life, I was the first. Some people thought I was crazy, and you have to be a little bit crazy to be a lifetime musician, because you have to sometimes swim very hard against rushing water, but you can do it if you really want to. And I've always been very single-minded. I enjoy other things. I enjoy conducting, arranging. I have some business interest, but the number one has always been every day I play my instrument as good as I can possibly do it. And I kind of figured that other good things would happen if I did that. And that's been my simple philosophy. Try to play better every day and your musical life will continue to grow. Not easy, but for me, it was just a very natural feeling. It never changed since I was a young guy. So. Okay, thank you. Vamos lá, gente. Essa é longa, mas a gente vai fazendo. Ele contou essa historinha, então, que prosseguindo, o Steven mais ou menos levou uns 8 anos para começar a concentrar melhor os seus trabalhos. Então, ele foi se livrando, entre aspas, né, dessas responsabilidades com várias instituições, várias universidades, e conseguiu se definir como uma base, um lugar base, que é onde ele trabalha até hoje, que é o Royal College, Northern College, que é em Manchester, né? Isso. Todo mundo conhece a cidade aí, infelizmente, somente por causa do futebol, mas também conhece por conta do eufônio. Steven just made a little joke, because I said, unfortunately, a lot of people know Manchester because of the soccer team, but sometimes you don't know that, of course, due to guys like you, to big professors, we fortunately know that Manchester is also very big on music center. Manchester is a huge music center, and it's awesome. Not just for brass music, for symphony, for jazz. It's an amazing place for jazz and creative. It's a live city, and it's buzzing, and that's where the creative juices come from. It's from that buzz in the city. Ele tá falando eu expliquei essa piada que eu fiz para ele, né, da gente conhecer a cidade, às vezes, as nossas coisas pelo futebol, pela popularidade, mas ele falou, Manchester é uma cidade muito viva, rica, cheia de coisas para fazer, enfim. Vamos seguir aqui com as descrições, o que ele falou. Quando chegou nos anos 90, não havia necessariamente um solista ativo de euphonium a nível mundial, com essa circulação, por exemplo, como que você vê a dele hoje.
Então, ele se viu fazendo a sua primeira viagem nos anos 90 para os Estados Unidos, para o Japão, saindo da Inglaterra. Então, indo fora desse escopo, né? Passando por cima dessa barreira de ser um solista militar, por exemplo, somente. Então, de fato, começou a carreira como solista de Steven. E vamos ver o que mais. Aí ele começou a descrever mais itens de que ele faz, de que isso se tornou uma coisa muito difícil, mas de fato sempre focado. Ele ainda toca todos os dias, estuda bastante todos os dias. Ele precisa fazer isso de 3 a 4 horas, direto. Isso. E ele tem essa mente estável de que ele tem que tocar bem o instrumento dele acima de tudo. Ele faz muita coisa, ele rege. Vocês sabem que ele faz diversos trabalhos. Ele faz arranjo, compõe também. Faz de tudo, né? Isso. Mas a dica que ele deu quando ele terminou, a frase é que ele acha que os músicos, para estar sempre indo adiante, precisam, de fato, de alguma maneira, tocar melhor dia a dia. Você tem que todo dia estar tentando tocar melhor do que você tocava no dia anterior. Então foi mais ou menos isso que a gente entendeu, né, Jefferson? Isso. E assim, mesmo que você estude um pouco durante todos os dias, você sempre vai crescer um pouco. Então esse é o foco, de você sempre tocar o melhor que você pode naquele dia, para você crescer cada vez mais. Steven, would like to... Yeah, so, there was an evolution for me to actually make the concept of being a euphonium player. And with that evolution came also a desire to make good contact with composers in different countries, to commission pieces, to make recordings. Because once you play a great piece, you want to share it with everyone, and you can't do that just in concert. So I started making CDs, and I made a lot of CDs, some with brass bands, wind orchestras, with piano, with the British tuba quartet, with Spanish brass, with organ, education projects. Because for me, my career initially was about me finding a way, and now increasingly it's to help other euphonium players find their way in their world, in their musical community. Because what I couldn't understand when I was 12 years old is why an instrument as beautiful sounding as the euphonium, why it wasn't the best known and the best loved instrument in the whole world. I could never understand when I say to people, I play the euphonium, and they go, what? I play euphonium. Is that like a trombone? It's the same pitch as the trombone. But, so even in the UK, people think everybody in the UK knows euphonium. I mean, a reasonable amount. But many countries I go, they've never seen it, they've never heard it, it's not part of their education system. So part of my mission now, in this part of my life, is to continue to popularize the instrument, show people how to play it, introduce it to new audiences, encourage soloists to play with their bands. People who come to study in Manchester, they go back to Hong Kong, to Australia, to China, and they become the next energy source for that instrument. And for me, that's really important now, because I want to keep playing as long as possible, maybe another 20 years. But we need people everywhere in the world to love the euphonium, understand it. Composers write for us. Young players have performance opportunities, competitions, so that this grows on a world profile. It's the same with low brass everywhere, of course. It's the same for tuba players. The advantage that tuba has is that it was always, since 130 years, was a member of the symphony orchestra. And because we were never in the symphony orchestra, we were rejected for many professional opportunities. So we're playing catch up now for the last 35 years. And it's really exciting because everybody loves the sound of the euphonium and low brass. Wow, what a beautiful sound. Yeah, it's in the name, euphonium. We built it into the name, even from 150 years ago. Thanks. Então, basicamente, o Steven está descrevendo essa história a partir de sua necessidade. Ele explicou que ele se via muito como promotor de sua própria carreira, no início, solista,
E essa visão de que ele tem desde os 12 anos de idade, desse belo instrumento que ele se apaixonou, de que ele gostaria que esse instrumento fosse de fato conhecido mundo afora. Ele descreveu essa história que nós ouvimos em todos os lugares. Eufônio o quê? Eu o quê, né? Mesmo no Brasil a gente chama de bombardino, né? Você sabe que tem também essa história do instrumento ficar sendo conhecido em um determinado meio. Ele, a partir de todas essas percepções, ele começou a focar, então, nessa visão mais universal, a promover mais, publicar mais, a fazer outros tipos de trabalho, de manejamento. Você sabe muito bem todos os exemplos, ele também citou detalhes disso. E fazer com que, cada vez mais, então, reconhecendo que tem, motivando essas pessoas da maneira como ele faz, mundo afora, as pessoas que vêm estudar com ele e depois voltam para os seus países e ficam faz essa troca de informação, fazer com que as pessoas parem, por exemplo, de confundir o eufônio com o trombone, como ele citou. Não é a mesma coisa. O eufônio tem a história também de que o eufônio, ele comentou que o eufônio ele tem essa coisa do que a gente chama do patinho feio, de não ter sido parte fundamental, não ter virado uma parte fixa da orquestra sinfônica. A nossa história é longa, ele falou de tantos anos, inclusive o nome do instrumento, toda essa coisa. Então, ele enfatizou nessa importância da universalização do trabalho dele, falando vários detalhes. Se quiser complementar, Jefferson. E até assim, da missão dele lá como professor na RNCM, em todos os lugares que ele vai, é de fazer os alunos levar a palavra dele, né? Levar o eufônio para todos os lugares, assim, tanto na China como na Austrália, igual ele falou, no Japão. O objetivo é que todos os alunos vão lá, aprendam com ele e disseminem isso nos seus lugares, né? Cada um que volte para a China, para Hong Kong, para a Austrália, para o Brasil, para os Estados Unidos, todos levem esse objetivo, que é mostrar o eufônio, mostrar que o eufônio pode ser mais conhecido, esse som bonito, todas essas coisas, né? Steven, would you like to compliment anything else, or can I ask you something and keep going, or go ahead, please? I think we're up to date. Just about. I mean, what I've been doing now for the last 25 years is similar, but there's always new challenges, new repertoire, new pieces, new festivals, new countries to visit. You know, I played in Russia in January at a big festival in St. Petersburg and Moscow, and just amazing to meet great musicians in different countries. So I hope I can do that. But I hope more than anything that all you guys here are motivated, that you have that same passion to play your instrument, because if you have passion to play, you have a really good chance that you can do it well and you can do it for a long time. And if you haven't got the passion, you've got to find it from somewhere. O que eu perguntei para ele, se ele queria complementar mais coisas sobre a carreira dele, inclusive, a gente tem, dentro do roteiro que a gente tem, ele está respondendo mais ou menos algumas coisas que a gente tinha separado aqui, o que é como funciona uma conferência, o que é mais legal ainda, né? Steven complementou que acho que a gente já está atualizado sobre quem é ele. Ele falou que o que ele faz hoje, de fato, é esse trabalho de promover, de viajar mais, conhecer novos países, conhecer novas pessoas. Acabou de fazer uma viagem para a Rússia, conhece músicos fantásticos e sobretudo, trouxe essa mensagem sobre a paixão, né? Sobre estarmos apaixonados pelo que fazemos, e é isso que vai ser o segredo. Você tem que achar alguma coisa pela qual você realmente ama. Tá certo, Jefferson? Isso, e aí ele complementou assim, se você, o importante é você tocar com a paixão, para você acordar todos os dias motivado a tocar o seu instrumento. E se você não está fazendo isso com paixão, talvez seja melhor você procurar outra coisa para fazer. Ok. So, eu tenho uma pergunta para Steven. Eu vou perguntar para ele sobre, encomendando essa coisa, conectando com essa coisa que a gente está falando de promoção, de carreira, de organização, né, de cenário. Vou perguntar duas perguntas em uma. Aí, pessoal, já comecem a pensar em algumas coisas, vocês, para questionamentos, dúvidas, sobre eufônio ou não, especificamente, o que quiserem saber, ele está disponível. Ele disse que não precisávamos ter necessariamente um tema específico, ele está aberto a responder o que ele puder para a gente.
Então eu vou perguntar sobre a importância das associações em geral, se ele acha que isso realmente faz diferença no mundo dos eufônios e tubas, e qual que é onde ele acha que o eufônio está nesse momento, e se isso interfere de alguma maneira. So, Steven, it's my question for you, and then we're going to start to have people's answers, questions as well. Jefferson as well will touch something. Well, you touched already the subject of course, about the euphonium, and where we are now. Of course, knowing much more about your history, your things, we see that it's a whole day fight against the musical system, the Western musical history, the hierarchy, the family tree of instruments. So, two connected questions. Do you think, for example, associations like we are doing, like the international associations, like the bands associations and things like that, or mainly the euphonium and tuba associations, help the instrument to settle itself in as much more and more in a daily basis? And you, Steven Mead, think that where the euphonium it's very complex, but where the euphonium is exactly now for you in the Western music canon, like where we are positioned and what should we do? Feel free. Well, I think the answer to both your questions is a positive one. I do think that associations work. You only have to look at the Spanish Low Brass Association, the French Association, the International Tuba Euphonium Association. When they come together, when they work together with their members, for their members, good things happen. I've seen hundreds of new compositions come from these festivals. When I hosted 6 British tuba euphonium conferences. The first one I think was 1992, and the last one maybe 2004. We did 6, and each time we did it, performers reached out to composers. We have probably 40 or 50 new works. They were new then, they're now established in the repertoire, that came from those events. They wouldn't have happened without associations working together. It's very much the same in Spain. The Spanish guys are unbelievable. They work together, they commission works, they hold competitions, and there's platforms for students to climb. They create a staircase of competitions, of masterclasses, they give information. And if the information is not coming from the standard music conservatories, it has to come from within an association. I mean, I have to say, Fernando, the work you've done there with your colleagues in Brazil has been incredible. Everybody knows about the work that you do and how you bring people together. And it's an international one, but you're also proud of your heritage. You're proud to be in your musical world. So it makes a difference. I wish every country was able. I think there's probably 7 or 8 around the world, but we need more. We need the professionals, especially now when most professionals are not too busy. They're kind of sitting at home looking at an empty diary. Now is a good time, because of the virus, that we can do these things and become more proactive. So yes, the answer to associations definitely work, because history shows that. And secondly, I'm more and more encouraged by the position of the euphonium in Western music, or our place in the development of Western music. Because we have now in Europe, let's take, for example, Italy, Germany, Netherlands, Belgium, Norway, Spain, United Kingdom, Switzerland. We now have great professional players in each country who have important positions in professional bands, in military bands, in brass bands and music conservatories. They are working hard. They know that we are playing catch-up to the tuba. We're playing catch-up, of course, to the trombone and the horn and trumpet that have more than 250 years historic advantage on us.
So we're working hard and we're working with this passion. And, you know, when I formed Bessin European Euphonium Ensemble, we had 24 the most outstanding professional players. Actually, we could have had 50. It was a hard choice, and the next recording, if we do one, will have 50 or 60. So in each country in Europe, now the euphonium is better known. We're fighting, one or two of my colleagues are fighting hard in countries like Austria to try to establish there against the rather rigid framework of the university system. But we're pushing also into Eastern Europe, you know, in Estonia, in Lithuania, in Latvia. Amazing work done by tuba euphonium players. In Russia, you have some of the best young virtuoso players in the world. And they're growing up. They will be the leaders in 10 years' time. So I would say that we have the fastest growing popular instrument in the world right now in terms of normal instruments, you know, normal instruments that you play or hit. I would say we're doing well, but we work better when we work together. The soloists will always be soloists, but to develop as a movement and so that we all benefit, everybody has to work in collaboration. Composers, performers, conductors, associations, recording people, the media, the brass band, magazines, everybody pushes because we know it's wonderful and we know the levels of performance are incredible. So I'm really optimistic from my viewpoint. I mean, I may be, you know, quite near the top of my little hill, but what I see is excellence and people's devotion to their instruments, which is just, it's really wonderful. Thank you very much. And yeah. Sorry, a bit long. But... No, it's. I think that we deserve, the euphonium deserves, and we are when just listening. You know, you're the best one to say to state that. So it's good for everyone to hear that. Thank you very much. So let's go, Jefferson. Então ele respondeu as duas perguntas em uma, pessoal, que eram relacionadas à importância de associações mundo afora e o status atual do euphonium neste cânone da música ocidental. A gente eu incluí isso na pergunta para considerar essa coisa, obviamente, de que a música é uma coisa muito ampla. Então, para quem quer se conectar, essa música da música europeia, da música pós-colônia, etc. Ele, de fato, ele assume a grande importância das conferências mundo afora. Ele mesmo organizou 6 conferências na Inglaterra. Ele percebeu que os músicos, instrumentistas, fazem contato com os compositores, gerando muito mais novo repertório. Ele citou exemplos dessas outras organizações, como, por exemplo, a francesa e a espanhola, que fazem um bom trabalho, e enfatizando desde o começo que é importante quando as coisas funcionam em conjunto, quando as associações dos músicos trabalham em conjunto. Ele citou a Associação Espanhola como um bom exemplo de como eles organizam essa fundamentação de novo repertório, as competições. Eles têm um grupo de informações que às vezes não é gerada, e é uma associação que vai acabar gerando essa informação, essa junção, né, que vai gerar informação para as pessoas. Ele acha que a gente tem feito um bom trabalho no Brasil, estamos nos unindo, ele vê isso de fora, isso refletir internacionalmente, é uma boa notícia para a gente. Ele acha que tem mais ou menos 7 ou 8 associações do mundo funcionando mais ou menos agora, e que isso precisa melhorar, precisa subir. Em relação aí, conectando com o status do eufônio na história da música, felizmente, hoje em dia, ele baseou-se pela Europa, por exemplo. Ele consegue visualizar em praticamente todos os países da Europa grandes profissionais, né? Um bom professor, bons músicos militares em diversos gêneros. É isso, né, Jefferson? Grandes profissionais, em geral, atuando em várias áreas, né? Isso. E principalmente grandes solistas de eufônio em cada lugar desse. Ele citou Holanda, Áustria, Suíça. E ele falou que ele foi para a Rússia recentemente.
E tem jovens eufonistas super talentosos, super solistas muito bons lá também, né? Ele comentou que um dos objetivos agora, eles estão tentando conectar mais com o leste europeu, no caso, e ele sabe que daqui uns 10 anos vai ser uma superpotência, por exemplo, a música, os russos, por exemplo. Aí, em relação ao status do euphonium como instrumento, em relação, por exemplo, a outros instrumentos, ele comentou que ele acha assim que nós já estamos colados em instrumentos como trombone, trompete. Obviamente, a nossa história é mais curta, mas em relação à quantidade de produção, o euphonium, de fato, ele visualiza na música ocidental como um instrumento com maior crescimento em estabilidade. Sim. Então, é uma visão muito positivista, é muito boa para a gente ouvir isso dele. E uma coisa que ele finalizou, obviamente, ele insistiu nesse you work better if we work together. That's it, right, Steven? Yes. Ele enfatizou essa frase, que ele começou, na verdade, se a gente se junta, a gente consegue para frente. E ele terminou com essa dica, dizendo que mídia, né, revistas, produção, né, Jefferson? Sim, e uma outra coisa que ele falou, assim, que eu achei que é importante, lógico que é importante você ter muitos solistas, você criar sua carreira como solista, mas também é muito importante você trabalhar os solistas juntos, todos os músicos se juntarem para fazer as associações crescerem, crescer o número de repertório, o número de músicos. Por exemplo, se a gente aqui no Brasil se juntassem todos os solistas, talvez crescesse mais repertório, a gente divulgaria mais o nosso estilo de música, o nosso jeito. É mais ou menos isso que ele quis dizer, assim, que os solistas trabalhando junto faz crescer mais ainda a ideia de euphonium no mundo inteiro. Well, let's go to people's questions. Please, yeah. Dear Steven. Well, I think it's a good question for you. So Patterson Maxwell, I know Patterson is an euphonium player, lives in Rio de Janeiro now, teaching there, young musician and professor. He would like to know that even having a very successful career, you with all the conquests you've acquired in your career, if you have one thing or a couple of things that you didn't have the opportunity to realize to do, and what are your future dreams and projects for your career? That's a really good question. Look, there are always, I'd love to play a concerto with the Berlin Philharmonic Orchestra. I would love to record a CD with the London Symphony Orchestra. But these are almost like vanity projects. I'm more interested to continue the work that I'm doing. If these beautiful projects come along, then that's wonderful. But what I would like to do is still have the good health and the energy to play the instrument every day, to play for people, to try and inspire people to play better. I set about when I was 12 years old to play the euphonium for my life, and I've done that. So although I hope I can live for a long time, to some extent that's all okay. What was the second part of the question? It's kind of what you're answering, like about your future dreams and future projects. Future projects. Well, at the moment, maybe, yeah. All projects are on hold because of this bloody virus, which has made all music performances stop. And I was looking in the diary. Okay, I have something in September. I have something in October. October in Germany cancelled about 1 hour ago. So at the moment, I'm just waiting. We are all waiting, musicians, to see if the virus can be made to be so much smaller that we can all start to function again. So this year, since February, I lost a trip to Australia, New Zealand, China, 2 trips to Germany, 4 trips to Italy, summer schools gone. Everything was just wiped. So my sincere hope is that in 2021,
we go back to being musicians and playing for people again. That's pretty much the only hope I have right now, because whilst doing stuff online is wonderful, and I've met so many incredible people online that I would have never have done in my normal situation. I'm really happy about that. But I think we all want to just go out and perform and make new projects. I have many things in the diary for next year. So, you know, I don't need, I'm not kind of unhappy so much about the future, but no musician is playing at the moment. And what worries me is that in this time, people lose their motivation. So that in 9 months' time, the music world is just a shadow of where it was. That's what scares me the most. That people will stop promoting concerts. People will stop going to listen to concerts, buying albums, buying instruments. We are all interconnected. So my sincere hope is that once this lockdown and once the negative terror of this virus is gone, we all try as a nation, as a world of musicians, to quickly go back to do what we're doing. That's my only hope right now, is that I can resume playing and teaching and traveling, which has given me so much incredible pleasure and passion over the last 30 years. Short term, let's keep going, I think. Okay, thank you. Jefferson, eu faço a primeira parte relacionada às coisas que ele não fez, a gente vai conectando junto. Quando ele começou a falar sobre o vírus, ele foi conectando, provavelmente ele já aproveitou e enganchou, né, no assunto da pandemia, do vírus, desses projetos. A pergunta do Peterson foi sobre coisas que Steven ainda não realizou, coisas que ele não conseguiu fazer, que ele talvez sonharia em fazer alguns projetos, mesmo tendo essa carreira extremamente bem sucedida, de destaque, e a gente aproveitou para perguntar de futuros, ele perguntou de futuros sonhos, eu aproveitei de futuros projetos. Duas coisas que ele começou comentando é que, por exemplo, obviamente, ele sempre quis tocar ter a oportunidade de fazer umas coisas que ele não fez, como fazer solos com a Filarmônica de Berlim, ou gravar um disco com a Sinfônica de Londres, coisas assim. E obviamente, que ele sempre o que ele mais gosta agora de pensar é de estabilizar a carreira dele, que satisfaz ele. Estar com o corpo, com a saúde em dia, né, corpo e mente em dia, e, sobretudo, inspirar aos outros. Então, essa virou mais ou menos um mote de vida dele. Ele se contenta em fazer o que ele está fazendo, ele acha que as coisas vão acontecendo como elas devem acontecer, e ele tem esse desejo de sempre estar inspirando. Aí ele conectou já com o assunto de motivação e do vírus. Jefferson, se quiser continuar com essa parte. Aí ele fala assim que os projetos dele de agora todos foram pro buraco, né? Porque ele ia tocar bastante agora nesse ano, só que por conta da pandemia ele encerrou. E ele tá pensando que assim que o ano que vem, mais ou menos daqui 9 meses, ele acha que as pessoas vão começar a tocar para o público novamente, né? Ele tem uma grande esperança nisso. E que um medo que ele tem agora é que as pessoas, os patrocinadores, né, parem de comprar instrumento, parem de bancar concerto. Esse é um grande medo dele agora, que é isso, tipo, de não ter mais as viagens, que as pessoas, tipo, pararem de consumir música, né? Então ele tem uma grande esperança agora de que as coisas comecem, tipo, daqui 9 meses as coisas voltem ao lugar, assim, para que não aconteça isso, de se perder tudo isso que já foi construído, né? Obrigado, Jefferson. I do have one ambition, Fernando. Okay. It's to come to Brazil and make music with all of you. Fantastic. Ele falou que ele tem uma ambição no momento que é vir para o Brasil e fazer som com a gente, de fato, né? Yeah, we hope that, right? A short term. Yeah. So, Steven, we have 2 questions from participants. One, it's related to independence of musicians. So, Jonathan asks
Good afternoon, professors. A great part of musicians that finish school in Brazil feel lost in themselves to do not have any more the same contact with their professors. How do you think, which is the best manner, to look for this independence? Well, in the end, we all have to be independent musicians. We have to do our job, our teaching, managing our careers, do publicity, all that stuff. But, I hope that people don't lose contact with their professors. I've probably taught, 200 euphonium players through the RNCM. And I think all of them know that they can contact me at any time if they have a question or a career choice or they need some advice. So I think it's important for the professors to care for their students once the formal education has finished. You had a bond with these people, and that for me shouldn't be cut. So the formal education is finished. We wish our students good luck, but we're always there for our students. 5 years later, 10 years later, 15 years later, I regularly talk to students in America and around the world that I taught 15 years ago. And we talk about the lessons, we joke about things that I said, and they tell me things of their career. So every musician that you meet, every teacher you meet, really should be there for you, for your musical life. They should write references, they should say nice things about you, they can make a phone call for you, they can put you in contact with people. The music world is a network of friends. It's not a network of soloists. We're not all trumpet players. We're a network of colleagues, and like I said, we work better when we help each other. So when I formed this European ensemble some weeks ago, since then we've all been in contact with each other. We're all making new projects. Now that's just one little example of people who are normally so busy doing their own thing that suddenly when we have time, we can make beautiful friendships and connections. So that's what the music world is. You can be as brilliant as you could imagine, but if you can't work with and for other people, you're always going to find it difficult. So, when I look at the names here, when I see Wilson Diaz, I met Wilson 15 years ago, 12 years ago when I was in Brazil, and I follow what he does. Fernando, I follow what you do, So we're all connected, sometimes closely, sometimes distant, but it is like a jigsaw puzzle. The world is the jigsaw puzzle, and we are connected. So we should never feel alone. And if we do, find a way to reconnect with people, meet up with people, say, let's play some trios, let's make a quartet, let's make a demo, let's go to this festival together and listen. I think it starts with us, that desire to be a musician with other people. I think it's so important in life. I can't stress that enough. Thank you. So you actually gave the advice for the professors, not to the students. Both, right? Okay. So, Steven respondeu a pergunta de Jonathan. Boa tarde, professores. Uma grande parte dos músicos que se formam em diversas partes do Brasil se sentem um pouco perdidos por não ter mais contato tão direto com o professor. Qual a melhor maneira para buscar independência? Steven acha que não se deve perder o contato com os professores. Se deve manter contato, pois é importante que as pessoas mantenham-se em contato, e iniciou o seu conselho, então, para ambos, para todos, e falando principalmente do professor. O professor tem que estar disponível. Por exemplo, você tem um estudo formal, você termina, depois que seu aluno termina, vai ter 5, 10, 15 anos, você vai ter que fazer cartas de referência para o seu aluno, você vai ter que estar em contato com ele, vai conversar com ele sobre possíveis piadas, sobre as coisas que ele se falava na aula. Ele tenta manter, ele deu aula para mais de 100 alunos já, e ele tenta manter contato com o máximo de pessoas. Ele citou sobre o ensemble, né, Jeff? Quer falar? Sim.
E ele falou também que é importante, assim, manter contato. Se você não está conectado, se você se sente que você está fora, é importante você tomar a atitude de ir atrás das pessoas, para montar, sei lá, duetos, quartetos, grupos, sei lá, procurar se encontrar com as outras pessoas para manter a sua rede conectada, né? É importante você estar presente, né? Se você não tem contato com o seu professor, procure outras pessoas, procure alguém para você estar no meio. É importante você estar se relacionando com os outros músicos da sua rede, para você se manter informado, né? Diria assim. Isso, informado sobre saber o que os outros estão fazendo, né? Manter. E concluiu falando que da grande importância para a união dos musicistas. Os músicos têm que estar em conjunto, pensando em estar com os outros, colaborando e estar fazendo música com os outros. Essa é uma maneira de crescer também o meio todo, né? Tem a pergunta do Milton. Você está na sequência aqui? Tem Peterson. Eu vi uma pergunta sobre... é uma pergunta sobre gravação. So it's Steven, Caio is asking about recording. Yes. He has a recording project with a pianist friend. Since you have a lot of experience with recording, it's written in the chat, but I'm reading for everyone anyway. I would like to know if you have any strategy to achieve the best possible quality. And as we are two young students, we have some problems with self-confidence because we often think about mistakes before they can happen. Okay, so two really quite separate things. I mean, the self-confidence comes from inside you. The self-confidence comes from your musical preparation, your general positivity, not only to your instrument, but to life. You know, the positivity, this positive thinking is inside all of us. For some of us, it's inside our head for 30%, and some of it is in our head for 98%. So it's a state of mind. As musicians, we can develop that confidence by practicing in a very organized and disciplined way, set ourselves targets, short-term, long-term, and achieve them. That confidence comes from being, let's say, successful with whatever we're playing. So it's time to refine your methods. If you're not comfortable about one aspect of your technique, your articulation, your lip flexibilities, your control at piano, you should work on the things that you can't do, because that will help your confidence. Really important. Don't think, well, I can't do that, so I picked this piece. That will always be then a source of weakness and negativity. In terms of recording, of course, be prepared for the recording. Don't go in a studio and rehearse. Don't go in a studio and think, okay, I finally need to get this measure correct. You've got to be really ready, like you're playing a recital, to do a recording. Don't think, oh, I can do this many times if I need to. In a studio, any studio, time is money. So be prepared. Try to find the best microphones, you know, even if you have to rent them or borrow them from a friend. Ideally, for euphonium, I tend to use a combination of a microphone on the bell. I'm using now a DPA microphone, and then a stereo pair about 1 meter up in the air behind. That combination of close sound and just behind you stereo microphones will give you a beautiful clarity and a beautiful sound. Don't stand too close to the piano. Try and stand at least 2 meters away. So the piano sound is the piano sound. It helps with editing and get the microphones in the right place. Have somebody with the controls who you can trust. Not somebody who says, yeah, that sounds fine. That sounds okay. You know, because then it's too late. Once you get in the editing room, it's too late. If it's not there, it's not there. So you don't need really expensive equipment. In the old days, you know, a sound engineer would have a 16-track mixing desk, and it would need 3 people to carry it. And you'd need to be in a big room with a natural acoustic. Now, you need a laptop or an iPad. You need 4 microphones. You need a nice app for recording. But then the person mixing needs to have good ears. Yes, this wasn't together. This not quite in tune. Please do this again. And then actually, you know, we should all be recording.
now that we're all online, now that we're all kind of not doing our normal jobs, now is your chance to experiment. Experiment with your mobile phone. Try and get a microphone, put some headphones on, put it in GarageBand, find a free app or whatever, and start to become a recording engineer. It's a great skill. I never put movies together until about 4 weeks ago, and suddenly I put movies together with 25 people in the Royal Albert Hall, and I made mistakes, but I learned a lot. And I'm urging people in this terrible situation in the world to use the time to learn new skills, and making recordings is one of them, and making them top quality is really the best, because you have that for a long time. That'll be there forever. So don't think second class with your recordings. Think first class. And it doesn't mean a ton of money. It means thinking about how to get the best quality. Some of it is preparation, some of it is recording technique, and some of it is just having experienced people to help you, or at least give you advice or answer questions on the phone. What should I do with this? You know? So, sorry, I answered too long today. Não, cool, thank you. Lembrando que nossas traduções não são literárias, obviamente, a gente tem para ter mais tempo, estamos dando o nosso melhor, por isso estamos em 2, para trazer todas as ideias dele, obviamente, sem passar por cima e evitando comentários pessoais para quem chegou agora. Então, foram 2 perguntas em uma, de Caio. Ele tem um projeto que ele vai gravar com um amigo e pianista, e quer saber tanto sobre qualidade de gravação e sobre confiança, autoconfiança para a execução, enfim, sobre a gravação. O Steven começou falando da autoconfiança, que vem de nós mesmos, ela já está internamente na gente, ela tem que vir de dentro para fora. Nós temos que externalizar um certo positivismo. Então, sempre estar pensando de maneira positiva, e, obviamente, que essa confiança vai vir desse estado da mente. Então, é uma coisa de preparo, de mente. Quanto melhor você estiver preparado, né, mais você vai se fazer dessa falta de confiança. Quando você se organiza-se, por exemplo, sabendo o que você vai fazer, refinando, você tem que saber o que você precisa para não se sentir mal preparado e, consequentemente, não se sentir com pouca confiança para tocar, né? Se sentir com baixa estima para tocar. Então, por exemplo, se você refinar os seus métodos, você descobre as coisas que você não está soando bem, pode ser flexibilidade, eu dei alguns exemplos de itens. Se você melhorar isso, você vai obter mais confiança. Tá certo, né, Jefferson, nesse ponto? Sim. Ele falou de articulação, de afinação, tudo isso é importante você pensar, ter em mente, né? E depois, na parte de gravação, ele fala, o estúdio é caro, não desperdice dinheiro, o tempo é dinheiro, né? E você não pode ir no estúdio para ensaiar no estúdio. Você tem que chegar lá preparado. Tem que chegar lá preparado para você tocar. E hoje em dia, tá muito mais fácil de você não precisa de uma mesa de som gigante para você fazer uma gravação. Ele mesmo fala que ele usa um microfone, um DPA na campana e um microfone a 2 metros de distância em cima. E não senta muito perto do piano, que é importante também para você soar o eufone e ouvir o piano depois. E é importante, hoje em dia a gente tem muitas coisas tá na nossa mão, né? Tem gravador no celular. Ele falou que até, né, por conta dessa pandemia, que a gente está todo mundo em casa, é uma ótima maneira da gente praticar isso. Tem vários aplicativos de celular que dá para fazer gravação, tem microfone, tem vídeo, dá para você tocar com seus amigos, dá para fazer muita coisa. Ele até falou que para a gente aproveitar esse momento para aprender a mexer com essas coisas de gravação. Ele falou, ele não sabia até umas 4 semanas atrás, ele trabalhava em um projeto dele por vez. E agora ele falou, eu tô com 25 projetos de gravação aqui, e eu tô aprendendo, lógico que a gente comete alguns erros, mas eu tô aprendendo todos os dias como editar as gravações, a fazer vídeos, e é isso, é importante a gente ser o nosso próprio engenheiro de som, né? Certo. Ele, concluindo, Jefferson, ele comentou ao fim que
para não fazer nada mais ou menos. Sim. Se for parar para fazer com excelência, fazer num nível mais alto possível. Aproveita para fazer de verdade o trabalho. Uma outra coisa que ele falou que é importante é quando você for fazer uma gravação, encontrar alguém que saiba bastante de música, que entenda, para ficar ouvindo você quando você estiver gravando. Para não vir e falar, tá tudo bem, tá tudo legal. E na verdade não tá, né? Tem que ser alguém que fala, não tá realmente afinado, a articulação não tá muito boa, para as pessoas te ajudarem a fazer uma gravação melhor. Não só falar que tá tudo legal e depois você ouvir a gravação que você desperdiçou às vezes dinheiro e tempo e não deu certo. Né? Ok. Obrigado. So, Steven, a question from Ricardo Camargo. He's a professional euphonium player in São Paulo. Great. Well, you commented that in this world pause, in this period, of course, your plans had to be changed. Of playing everywhere and etc. How are you motivating yourself, maintaining your routine, in your practice? I think I'm trying to translate. If you adapted, if you're practicing more things, how do you take advantage of time? If you're studying the pieces that you were planning to play, for example, in this year? That's a good question. I'm very lucky in that I've always felt self-motivated. And sometimes it's hard to understand why. Because if you're a musician and you have no concerts, as I have now, at least for the next 3-4 months, what is it that makes you come into your music room, take your instrument, and warm up and study? And I'm not playing the same pieces that I was going to do. That's the first thing. I now use this opportunity to learn pieces that I hadn't done, that I hadn't learned before, concertos, sonatas, interesting pieces that I've collected. I'm now working my way through. I'm doing lots of recording projects with different friends, groups, bands. They send me the music and I kind of have to learn it in one day, make a recording and send it back. So the challenges are different. These are short-term challenges. They're recording projects and some online live performances. And so that's different. Normally I plan to go to a hall to play with the band in front of 800 people, and it's amazing buzz. And now you have to create that buzz yourself. So I love to play. Practice has never been a problem for me. It's never been a job, like, sweeping the drive, like working, with bits of paper. For me, music is the ultimate job. And if you are lucky enough to be a musician, and if you're lucky enough to find yourself with 3 months to practice, hey, it's really not that bad, I've talked to a lot of players who say, it's terrible because of the situation, but actually for a musician, so long as we're not starving and owe people money, so long as we're not starving, we've got time to practice like we've never done before, So I'm enjoying that part of it. I miss people, I miss the bands and festivals that I was supposed to play at. But it's only a phase, it's a period. We'll be out of this sometime. And then we'll go on. So use this time with positivity that in 6 months or 9 months, we will be back playing for people. There will be a vaccine. We will all be able to meet together in close, and have a beer and play music. It will come back, and it'll come back soon. So I think the most important thing is to be positive in this time. Use the time that you have to be creative. Use this time to learn to make music and work on anything with your playing that you need to fix. And I'm trying to do all 4 of those. Great, thank you very much. Bom, a pergunta do professor Ricardo Camargo, de São Paulo, eufonista, profissional. Ricardo comentou que Steven disse que essa pausa mundial atrapalhou os seus planos de tocar em vários lugares.
como ele tem se motivado, mantido a rotina de estudos, se ele se adaptou, estuda mais coisas, tempo, se mantém os estudos dos solos que estaria tocando agora e nesse ano. Steven disse que foi uma ótima pergunta e disse que é motivação, ele está se mantendo motivado de alguma maneira. Você viu que ele mostrou a sala dele. Como é que eu me sinto motivado a vir para essa sala? Aí ele comentou que, ele respondendo já diretamente, que ele não está tocando as mesmas obras que ele tocaria neste ano, e ele está tentando aprender novas peças, repertório, concertos, sonatas, etc. Mas uma coisa que ele tem feito para manter essa atividade é tomar esses inúmeros projetos que ele está fazendo como desafios. Então, esses desafios, por exemplo, ele recebe uma peça de uma banda que ele tem que gravar, no mesmo dia ele tem que aprender a peça, estudar uma peça nova e enviar a gravação de volta para esse grupo. Então, esse tipo de atividade que está mantendo ele funcionando, projetos com bandas, projetos com grupos em geral. Em relação a estudar, motivação, ele ama estudar. Nunca foi um trabalho para ele estudar eufônio. Então, nesse caso, essa coisa do positivismo, de manter-se ativo, a gente tem que considerar que a música está em primeiro lugar, o que a gente ama está ali. Obviamente, se vai ser um eufonista bem-sucedido, ou um profissional, é uma coisa que se relaciona com você não ter problema para estudar, por exemplo. É claro que é muito diferente ele tocar para uma plateia lá, ao vivo, sentir toda aquela muvuca, aquele barulho da plateia, mais de 800 pessoas, sei lá quantas pessoas na sala. Ele sente muito saudades disso. Mas, então, ele aconselha para a gente tomar esse tempo para aprender alguma coisa nova. De fato, essa é a melhor parte, que ele está tentando tirar vantagem desse período. Jefferson, se quiser complementar, foi mais ou menos ele isso. fala assim, para ser bem positivo e pensar que essa pandemia uma hora vai acabar e a gente vai voltar a tocar. Então é importante a gente se manter ativo, se manter com a cabeça no lugar, ser criativo nessa hora, inclusive, de tocar coisas novas, de aprender coisas novas, e que isso vai ser importante no futuro. Dedos, a gente perdeu uma pergunta do Miltinho lá em cima. Tá, deixa eu só perguntar para ele como que tá de tempo. So, Steven, I believe it's 5:10ish to you. How many minutes you should go? Like 20 is good for you, 15? Or you're good? Okay, we have maybe... Okay, thank you. Perguntando sobre o tempo do professor. I'm unemployed now, so it's... Falou, tô desempregado nesse momento, também fez uma piada, gente. Quer perguntar? Por favor, Jefferson, o Miltinho, né, do trombone? A pergunta do Miltinho, ele pergunta aqui, assim... Obrigado pela presença, professor José Milton Vieira. E ele pergunta assim que ele toca trombone e eufone, e ele pergunta se o Steven tem alguma dica em relação ao material de estudos para ajudar ele a entender a diferença entre os instrumentos. Steven, yes. José Milton from Brazil, a big trombonist from Porto Alegre, asks if he play euphonium and trombone. So he asks if you have any tip or material or some studies to help them to comprehend the euphonium and the difference between trombone and euphonium, how to make it both together and well. Yes. Well, it's a very good question, and it's a very important question because a lot of euphonium players, of course, play trombone. I think it depends what style of trombone playing you are. I mean, if you're playing in a symphonic band with a trombone, and you want to play in a symphony orchestra, with euphonium, and you want to play in a symphony orchestra with trombone, these are straight, if you like, classical styles, and so the mouth shape and the airflow is very important. So a quick story. When I was at university in Bristol, for about 2 years, I did half euphonium and half trombone. I didn't tell you that little secret. But a lot of people were saying, Steve, your chops are strong, you're a good musician. Maybe you could be a trombone player. So I had a trombone since high school, and I would play okay trombone. At university, I took it seriously because they invited me to be first trombone in the University Symphony Orchestra. So I would practice 2 hours in the day. I'd then warm up on the trombone. I'd go to orchestra, and it would take me
1 hour actually to start to feel like I was playing the trombone, because it's like, it sounds like a euphonium. And then after 2 hours of trombone, and I'm sure your colleague has the same sensation, after 2 hours of trombone, the next day I played the euphonium, and it was all too direct. So something had changed. And I tried to understand, and I'll do a little drawing now. I have some paper here. So some of you may have heard me talk about this before, but I have this concept that inside our mouth, we can make different shapes. Now, the shape I'm going to show you now is the shape of an egg standing vertically. Okay? Now, when I'm playing an instrument like the euphonium, this internal shape helps me to play the air, helps me to use the air in a certain way. It travels past the lips in a certain way, because this, and this is one of the reasons that the euphonium is such a vocal instrument, is that when we play with a good sound, it has a resonance. Now, we can find that naturally, we can find it with study. The problem is that when we play the trombone, the air travels through here differently, and sometimes it can take some time. So my second drawing, I'll try and draw the man in the same way with the same strange nose. For me, the trombone shape in the air passes this way. Okay, so if you think of these two together, euphonium on the right, trombone on the left, then if you recreate the horizontal shape and the euphonium shape, of course it's nearly the same, but if you do that through an instrument and just play euphonium air, trombone air, then you can switch from one instrument to the other. So in one sentence, now that we know what the picture says, it's the difference between a vertical egg and a horizontal egg. And just imagine those shapes. Many people use a similar mouthpiece, maybe a 4 and a 5, or a 4 and a 6, or a 5 and a 4. So that's not going to change. But internally, you know, euphonium, trombone. And that's just internal mouth shape. So just spend 1 minute with the instrument, just air through the instrument, think of that shape, go back to the euphonium, and then the sounds are going to be very close to authentic euphonium, authentic trombone. That's my experience of the best way. Or you could just play it for 2 hours and wait for it to change. Thanks, Steven. Então, ele falou que para ele o mais importante é pensar no formato da boca, né? Tipo, quando ele vai tocar eufônio, ele pensa como se fosse um ovo em pé dentro da boca. E quando ele vai tocar trombone, ele pensa num ovo deitado, assim, que é pro ar ir mais direto. Ele fala assim que ele contou um pouco da história dele, né? De que quando ele era mais novo, ele tocou na orquestra da universidade e ele tocou um pouco de trombone. E ele poderia ter sido eles convidaram ele para ser primeiro trombone e tudo, e ele chegou uma hora que ele não quis mais tocar trombone. Então, mas ele entendia assim que ele chegava, ou ele vinha e estudava 2 horas de trombone e depois 2 horas de eufônio, ou então ele fazia entendia esse formato do ovo na boca, né? E aí ele começou a fazer só com respiração. Então uma dica que ele deu é pensar, você vir tocar só com um ar dentro do instrumento, pensando no som do eufônio, que é mais aveludado, e depois pensar
no som do trombone, soprar só com o ar também dentro do trombone, pensando nesse ovo deitado. E ele fala assim, se você toca numa orquestra e numa banda sinfônica, por exemplo, é mais fácil de entender porque é mais ou menos parecido o jeito de tocar, é música clássica e tal, não tem muita diferença. Mas se fosse num jeito diferente, talvez mudasse um pouco mais. Mas basicamente é pensar nesse ar mais direto no trombone e pensar com a boca mais aberta, com o ovo dentro da boca, com mais ressonância no eufônio. Aí, Dedo, se você entender mais alguma coisa... Não, é isso aí. Obrigado, Jefferson. Eu vou fazer essa pergunta do Amos, eu acho que é bem pertinente para o mercado de trabalho dos eufonistas. Certamente o nosso professor tem uma visão universal assim desse meio da música popular, por exemplo. Eu conheço o Amos Tubista, lá de Curitiba. Ele pergunta onde o professor Steven Mead vive ou por onde passa, como vê ou observa o eufônio em relação a trabalhos com atividades mais populares, como tocar casamentos, formaturas, aniversários, bares, enfim, como é o mercado para o eufônio em geral nesse contexto. Tá? Vou perguntar para ele, vamos ver. So, Steven, this is a question from a tuba player about euphonium. Amos plays tuba in the south of Brazil. Great. Where you live, for example, or where you stay, usually, how do you observe the euphonium in popular music? Do you see opportunities on that? How do you think about this scenario? He quoted examples as like marriage events or bars and things like this. What's your full insight in this issue, please? Well, I think in some musical societies, Fernando, I think it's much more likely that this can be successful. I would say, because I've heard quite a lot of Brazilian music and folk music, and I've heard you, Fernando, do things with the euphonium in settings that it's almost unimaginable in the UK. We're very traditional. We have brass bands, we have some wind orchestras, we have symphony orchestras, we have youth bands. We don't have many ensembles, pop ensembles or light music ensembles where the euphonium could just belong. So there are some groups, and also in France. France is actually a lot more creative as a musical community, I think, than the UK. There's several euphonium players and tuba players that play in small ensembles, euphonium and saxophones, euphonium tuba and trumpet and rhythm section. I think in some parts of Europe where that kind of chamber music culture, crossover culture is popular, it's very easier for the euphonium player to be there. So, but you have to have a knowledge of that style. If you're going to be able to improvise, then have that confidence to do it on the euphonium, which means listening. It means studying jazz, studying light music styles, and music conservatories now are starting to catch up, because music conservatories have always been for trainee orchestral musicians, and now music conservatories are more and more providing opportunities and skills that musicians can use throughout the world in light music, in recording ensembles, in jazz, in contemporary experimental music, electronics. So I think it's, in my experience, the musicians who've had that special skill, that special creative feeling, they've usually gone on to find an ensemble. Maybe not the most important thing in their lives, the most time consuming, but they found ways to do it. The UK, there's one or two groups only where euphonium players and tuba players do the crossover, but they do exist. In America, there's many. In France and Spain, also a lot of creative feeling, that players have. So and then Brazil would be perfect, as you know, Fernando. The amazing work that you've done with Brazilian folk music, how you've incorporated that elements of that into mainstream music. So I think it comes from all of us. It comes from inside us as musicians. What are we comfortable with? When I joined the brass band at Battle Creek, I'd never played
big band styles. And within 5 or 6 years, I had one of the greatest trombone players, jazz trombone players, Wycliffe Gordon, sitting behind me in the brass band at Battle Creek with this sound and articulation hitting the back of my head. And I was never the same again. I wanted to play in big band styles and different articulations. And I made some method books for Dahaska, which were jazz and Latin books, and I was copying the music from Alan Vizzuti. So I learned from him, So we are lifetime learners, and I'm sure Sergio Carolina said that yesterday. We never stop learning. And so it's possible for us to exist in these popular styles, but you need to meet the people. You need to like the style. You need to have the confidence and the positivity to say, yes, why shouldn't the euphonium be here? America has euphonium jazz, probably more than anywhere else. A little bit Japan also, and probably in Brazil. But you need people to do that. You need special people to lead and others to follow. That's kind of how it works. Do you know any euphonium or jazz player or light ensemble folk that kind of survives, make a living off that, or usually no? Well, I would say if you look in France, for example, a really good example is Anthony Caillet. So he's a great straight musician. He did an amazing CD of original French compositions with wind orchestra. He's also, as far as I can see, in 4 or 5 other combos that do jazz, that do experimental, that do light music, that do improvisation. And he's always had a passion for that, His interest in playing solos like I do with brass bands and wind orchestras and piano around the world is not the same. He likes to be creative in France, and he does it brilliantly. So I would say Anthony would be one to follow for great examples in Europe. And some of Sergio's students in Portugal share his kind of free spirit, and players in Norway also have this free spirit because they have time and space to experiment. Most of us are pushed into a road to say, this is your road, now go as fast down this road as possible. And if you come off that main road and do something unusual, you're taking a chance, and some people take that chance because it's in their personality, which is wonderful. But some of us, I'm not sure I'll ever do that, but somebody said, can we do that? And I looked at it, sure, but normally I don't have time for that, but others do. Ok, thank you. Então foi a pergunta do Amos, eu já li em português, só voltando, só tocando na pergunta, que o assunto é sobre a música popular e sobre a opinião, um insight geral dele, a opinião geral dele sobre a atuação do eufônio na música popular, sobre o mercado e tal. Ele falou bastante coisa, vamos pontuar algumas coisas. Ele iniciou dizendo que em alguns lugares, ele acha que isso já é naturalmente pertinente. Depende muito de onde você está para pensar em eufônio como da música popular. Por exemplo, ele não consegue imaginar, ou há muito tempo atrás, pelo menos, não conseguia imaginar ele na Inglaterra tocando alguns estilos específicos de música por conta de como é a demanda, a tradição das brass bands, as coisas bem estáveis, bem definidas já para o mercado do eufônio. Mas ele começa a ver em outros países, principalmente como a França, o aspecto da criatividade. Ele citou o Brasil, por exemplo, ele vê grupos pequenos, ele vê que o eufônio está encaixado em pequenos lugares, e ele vê a possibilidade nesses países. Então, ele citou o Brasil como um lugar onde dá para fazer isso, tem tempo para fazer isso. O pessoal na França, por exemplo, tem muitos grupos de diversas formações, combos pequenos, os musicistas se arriscando mais nesse aspecto, até comparando com o país dele, a Inglaterra, no aspecto da criatividade, fazendo um trabalho que ele chama de crossover, que é quando a gente tem mais ou menos essa junção de técnicas de tocar música clássica, manter tocando em bandas também, indo para a música popular. Obviamente que para você atuar nesse mercado, é claro que ele citou também os Estados Unidos com o jazz, não deve ter mais lugar onde tem músicos de jazz como nos Estados Unidos, tem uns no Japão e tal, em outros lugares, mas citou a importância dos Estados Unidos no jazz.
Isso depende muito do conhecimento do músico. O músico tem que saber improvisar, ele tem que escutar, se você quer fazer música popular, você vai ter que estudar esses estilos, esses gêneros. Aí ele foi para o ponto dos conservatórios. Os conservatórios de música, as escolas estão começando, então, a ficar mais atualizados nesse ponto, incluindo, então, esse ensino. You said you think that conservatories and schools of music are including more and more, right? More and more. Absolutely. More and more. Então, we have a pop music course at the RNCM now. Okay. So as a euphonium player, you can take this pop course? Great. Então, por exemplo, ele acabou de falar que na escola deles, lá no RNCM, na Inglaterra, em Manchester, eles já agora têm um curso de música popular, um pop course, onde eu perguntei se o eufônio pode fazer, ele falou, pode. Então, até só contando uma experiência, eu estive lá, né, e eles abrem o curso de improvisação para qualquer instrumento que queira fazer, desde o eufônio, o pagote, todo mundo que quiser fazer o curso de improvisação é aberto, é só você ir lá e fazer o curso como o pessoal de popular, é super interessante isso. Isso, felizmente, o pessoal de improvisação é bem democrático, aqui a gente, felizmente, abre as coisas aqui também, o pessoal tomar essa coisa, né. Bom, e uma coisa que ele falou que é importante para quem quer trabalhar com música popular é que ele venha conhecer pessoas, estar nesse meio de fato, se apaixonar por esse meio. E ele, no final, ele citou um exemplo de um músico francês, que é o Anthony Carrier, que faz esse tipo de... Assim como ele gosta de tocar como o Steven, tocar em bandas, fazer solos com ensembles, até a parte que ele chamaria de tradicional, ele tem inúmeros combos, ele faz uma infinidade de coisas e demonstra essa paixão. Aí uma história, antes que a gente esqueça, antes de ir para outra pergunta, ele mesmo considerou-se uma outra pessoa depois que ele começou a tocar com a Brass Band of Battle Creek, onde ele se viu, por exemplo, numa brass band americana tocando o estilo de big band. Quando ele olhou para trás no naipe de trombones, ele viu o Wycliffe Gordon, que é uma referência dos trombones, a gente não dispensa apresentações, e quando ele ouviu esse som, esse timbre, essa articulação, ele sentiu uma vontade enorme de tocar isso, e ele, a partir de agora eu mudei, a partir daquele dia, se interessou mais também pelos estilos, né, citou o próprio exemplo da adaptação. Você viu alguma pergunta que ficou pelo caminho, Jefferson? Pode mandar bala, eu acho. Maybe 2 more questions, Steven, or is it good for you? Yeah, it's fine. No problem. It's fine. 2, I think it's a good time. We are almost 2 hours, I think. Wow. No problem. I'm happy to be here with you guys, and I hope we can all meet up sometime and talk and, do things face to face. It's so much nicer. Yeah. Dedos, tem algumas coisas aqui, mas tem bastante pergunta que... Já foram respondidas, né? Umas já foram respondidas e outra tem muita coisa que é muito nosso aqui, que talvez a gente, se quiser, depois que o Steven for, a gente pode conversar entre a gente. E vamos seguir mais para frente lá, ver se tem mais alguma coisa mais importante para ele, eu acho. Steven, actually, so people sometimes, instead of asking, so they kind of comment, and of course we are saying that we don't have time for everyone. People are commenting that we have euphonium always used in frivol orchestras in Northeast. So they are kind of quoting examples, like motivating themselves. And some of the small questions are already answered in your speech. So we are going to take advantage of those that we didn't ask so far. Sure. No mouthpiece questions. Amazing. This is I think this might be quick or no. Diego, Brazil, very meaning name. So Diego is asking, what do you think was the best challenge of your whole career? It's hard to say the best one, the best challenge. I think one of the most memorable for me was back in 2007. I was invited to play a concerto with the Stuttgart Philharmonic Orchestra. So this was my first and biggest concert with a professional orchestra in Germany. One of the greatest homes of classical music in the whole world. So the composer was Rolf Rudin, and he and I had been talking together on and off for 8 years at least about one day I want to write you a concerto. And
he wrote to me in 2005 and said, Stephen, we have a chance. The Stuttgart Philharmonic have given him a commission, an overture, a piece for strings, and a solo concerto. And he said, I want the solo concerto to be for euphonium. And I said, wow, that's amazing. He said, but I have to propose this to the orchestra. And they basically came back and said, what's a euphonium? This was the Stuttgart Philharmonic. And they thought it should be for piano or violin or maybe a trumpet. So we put together a recording of things, no bands. He said, no bands, don't let them hear it's in a band. And so anyway, eventually the orchestra agreed. And then in September 2007, I played the Hallows Concerto with the Stuttgart Philharmonic in a packed Beethoven Saal in Stuttgart, and it went really well. The composer was there. I had a huge emotion that this was a top of a mountain for me at that moment. The first time to play with a great symphony orchestra, and yeah, I'll never forget that moment. I was really scared in the week before, but at the moment to play, it was like, okay, this is the day for the euphonium. It's not a day for me. Hey, so how many years ago? About 13 years ago. 13. And thanks for that conquest. That's great. So Hallows Concerto, I wrote the name. It's Hallows Concerto, right? Rolf Rudin, right? Rudin. Eu escrevi o nome do compositor que ele citou, gente, ali, e o nome do concerto que ele citou, por acaso alguém tenha dúvida. Eu escrevi privado. Vou escrever para todo mundo aqui novamente. Rolf Rudin Hallows Concerto. É assim que escreve, certo? You should find it on YouTube somewhere, yeah. Tá. Então, Diego perguntou qual foi o maior desafio da carreira. Ele falou que é muito difícil essa resposta. Mas um momento emblemático, mais ou menos uns 13 anos atrás, foi uma oportunidade com uma grande orquestra alemã de estrear uma encomenda de um concerto para eufônio, uma coisa extremamente rara nesse meio de orquestras grandes, né? Eles chamam de orquestras A, por exemplo, né, na Alemanha. Então, ele teve essa oportunidade com a Stuttgart Philharmonie, que é uma grande orquestra, em uma parceria com esse compositor que a gente citou, a gente falaria Rudin no Brasil, né? Rudinho, esse Rudin. Ele escreveu esse Hallows Concerto, então, em parceria com o Steven Mead, com a Stuttgart Philharmonic. Tem gravação disso que a gente já viu aqui. Ele tomou isso como não um dia para o Steve Mead, sim um dia para o eufônio, porque não é muito comum, quando eles chegaram para a orquestra falar com a proposta, né, que o compositor veio com essa ideia de concerto para eufônio, a orquestra respondeu, mas o que é um eufônio? O que é isso? Né? Eles queriam, obviamente, uma coisa mais tradicional, violino, piano. Foi feito, foi convencido, então ele estava muito nervoso, muito ansioso para fazer, justamente por não ser tão comum, né, essa coisa de uma grande orquestra na Alemanha. Então ele basicamente respondeu a pergunta adiante, realizando esse sonho aí. Ele considerou isso um grande desafio. Alguma coisa, Jefferson? Não, foi isso. Não, né, é bem exatamente isso. Eu acho que... Tem mais uma aqui que eu acho que talvez seja legal, que ele pergunta, o Matheus Silva está perguntando quais foram os métodos que ele utilizou na formação e quais foram as maiores referências dele no início de carreira. Matheus é aqui de Natal, fala que é daqui. Steven, Matheus Silva from Brazil, from the northeast from Brazil, ask you which methods of studies you're used in your beginning of your career, and who was your biggest reference when you were a student? Yes. Okay, Jefferson. So when I was playing the euphonium seriously from the age of 13 or 14, I think we had two method books that existed for euphonium. One was a book called The Euphonium by Otto Lange. It was a method book, started very easy, had some harmonic exercises, and ended up with some serious etudes. So it was just called Euphonium by Otto Lange, and then everybody played the Arban method book. Yes. And when I was young,
Those were the only books. There was one or two starting books, you know, start to play euphonium, tune a day, book one. There were none, you know. And then over the next years, we had other books. For example, the standard method books, the flexibility, the Clark, these kind of Charles Collins flexibilities. They came into the euphonium domain, you know, and then Rochoux, you know, the Bordoni studies came in, and then we started getting books like the Brass Gym and Mises Technicals and the Suti methods, and you know, all these things came really later. So in the beginning, you know, like many traditional brass band people now, if you say what book do you recommend, they just say Arban, Yes. that's it, you know. It's the same for us. Yeah, and it's okay. It's a good basic training book, but you need to work with a teacher to play it with imagination. Otherwise, it can be just like looking at numbers, you know. Okay, you get this better, but I like method books that actually and study books that increase the musician. So yes, there's technical things, but there's no reason why we shouldn't borrow some of the best trombone books, some of the best French horn books. You know, some great French horn studies. I got bass trombone study books. I got clarinet study books, because clarinet study books didn't care that this was the lowest note and this was the highest note. So in my life, playing music that's naturally too difficult actually helped me to get better. So I would say it's not so much what books we use, it's how we play it, what we bring to it, what discipline, what methods we have to study music, rather than what's the name of the book. Does that make sense? You know, people say, what's your favorite method book? And I say, well, I've got lots. I have a cupboard. I have 60 method books. I use about 6 of them. I've memorized about 6 of them, and the rest is my creativity. But I'm 58 years old and not 18, so it's different, you know. When you think of advanced concert studies, you know, the Dahaska book, when you think of you know, some of the other books that are out there, it's really important that we try, and a lot of them are free and online, you know, you can download them, you know, the Berlin method, you know, just Caruso method, soak it up, you know, give yourself a free education by seeing what's available. And talk to people. What do you think of this method? Is this good? Should I do this? You know, it's this working together will help you to play better, practice better, be more imaginative. So feed yourself is what I would say. Yeah. And about your references when you was young. Yes. Teacher. Teacher, yeah. Yeah. I mean, there was one. I had some idols that I listened to, but the guy who stood in a room with me and said, "Come on, Steve, do this," was a guy called Trevor Groom. He was the guy who Horowitz wrote his concerto for. So I studied on and off with him for 2 years. Every 3 weeks, I'd go 250 miles to his town, take a 2-hour lesson, come back. And he was the biggest influence. He was a great man. He was a great player. He had an amazing sound. I don't really remember too much of the conversation, but I can hear every note that he played in my head. I remember the music and the way that he produced sound. That was his lasting influence. And also he was very kind. I studied with him for 2 years, and every week I offered him money, and every week he said, "No, Steve, I don't take your money." Thank you very much. What a beautiful man. Yeah. Thank you, Steven. Just complementing quick this question, complementing. It's a note question in the chat, but is there any specific material for children, like specifically for euphonium? I mean, it's probably someone from music education asked that. So, well, there's not many specific euphonium books, but there's lots of good brass training books that cover different disciplines. I mean, the Hal Leonard Company, Dahaska, published his Look, Listen and Learn, book 1, 2, 3. And they're very good. Look, Listen and Learn, book 1, book 2, book 3. Tá. Não tem... Philip Spark has written starter studies, skillful studies.
super studies. So even Philip Spark has written some great books for low brass, trombone, euphonium. And they're not expensive. Each book is less than £8 or £9, you know. If you convert that to Brazilian reais, it's 7 times more. Well, thank you, Steven. Só complementando essa pergunta, alguém tinha falado sobre livros para infantis, talvez livros para trabalhar com crianças. Ele não conhece necessariamente nada assim para o eufônio, um eufonista iniciante, assim, específico de eufônio, mas em geral são esses livros lançados por grandes editoras como a Hal Leonard, a The Husky, livros que tem livro 1, livro 2, livro 3, livros de bandas, métodos de ensino coletivo. E citou também que o Philip Spark, nosso compositor conhecido, tem uns livros chamados, por exemplo, como Starter Studies, que são estudos para iniciantes. São livros acessíveis, ele falou, inclusive, em reais seriam acessíveis, mais ou menos 7, 8 libras. A gente fez uma piadinha no final. Eu acho que a gente está se encaminhando, pessoal, para o fim. Eu acho que o Jefferson tem mais... Só responder, que ele respondeu tudo para a gente não falou, traduziu. É verdade. Que ele falou que, assim, os métodos que ele começou estudando era um livro, tipo, de eufônico, era bem fininho, ele falou o nome, depois a gente dá uma olhada direito, porque eu não consegui gravar o nome direito, mas ele falou só tinha um método de eufônio e ele estudava com o Arban, que era o Arban, que era de todo mundo usa o Arban, né? Aí depois ele foi estudando, não existia material específico para eufônio, né? Então ele foi estudando com Clark, com Charles Collins, esses métodos comuns que a gente tem aqui no Brasil, inclusive. E ele falou que chegou um momento que ele não se prendeu mais em métodos desse tipo, ele começou a se desafiar. Ele estudava método de violino, de trombone, de clarinete, ele não se prendeu muito a isso. E ele fala assim, às vezes você não precisa ficar estudando somente métodos de técnica, é bom você estudar livros de música, né? Que te ensine a tocar melhor, a ter a trabalhar musicalmente, ter uma sonoridade melhor. Isso que é o mais importante para trabalhar. E sobre a referência dele, foi o Trevor Groom, que foi para quem o Horowitz escreveu o concerto, né? Ele falou que ele ficava alguns centenas de quilômetros longe da casa dele, e ele ia fazer aula uma vez por semana. E ele falou que foi uma grande pessoa e que sempre ele queria pagar para ele nunca cobrou nada. E que ele falou que ele lembra do som dele até hoje. Ele falou, não lembra muito das palavras dele no ouvido, mas ele lembra sempre do som que o Trevor Groom tirava do eufônio naquela época. Está sempre na memória dele. Beleza. Obrigado, Jefferson. Bom, nós vamos encaminhar, tá, para o fim. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Eu preparei, para a gente descontrair um pouquinho, brevemente, um quiz para fazer com ele, só para ver o que ele responde, umas perguntas aqui. So, Steven, we unfortunately have to go to the end of the meeting. Sure. But I prepared like a very short, like a quick quiz. Can we do that? I say a word, and you say, and you answer with one word. Not dangerous. Okay. We're doing. Então, gente, eu vou fazer um quiz com ele, eu vou traduzindo meio simultaneamente. Eu vou falar uma palavra e eu pedi para ele tentar responder com uma palavra. Eu falei que não vai ser nada muito perigoso. Então, eu vou perguntar. I speak in Portuguese and English, and then I translate. So, okay. Comida, food. Japanese food, Japanese seafood. Comida, sei lá, comida do mar, né, japonesa, frutos do mar, japonês. Então, um hobby. Fishing. Pescaria, um hobby. Um esporte. Riding my bicycle, road bike. Bicicleta, andar de bicicleta. Exercícios físicos, alguma coisa assim. Workout. Bicycle. Já respondeu. And swimming. Yeah. E natação. Vou perguntar para ele agora, um músico. A musician. Oh my goodness. Freddie Mercury. Um músico, Freddie Mercury, aí. Uma composição musical. A musical composition. Mahler's Ninth Symphony. Nona Sinfonia de Mahler. Um instrumento.
An instrument. Apart from euphonium. Tuba. I got to keep all you guys happy. Tuba. Tuba, um instrumento. Uma palavra simples. A simple word. Dedication. Dedicação. And okay, thank you very much.